Então vamos ver um pouco mais como é que isso aqui está dentro da série Rick and Morty, pelo menos segundo aqui a matéria. A série Rick and Morty abraça essa ideia de maneiras muitas vezes hilária e perturbadora, com toda certeza. Não é à toa que o Camus chama de absurdo, né? Absurdo, ele é perturbador de certo modo. Rick Sanchez, o brilhante, egocêntrico e alcoólatra avô, é um exemplo claro dessa filosofia existencialista. Rick é um cientista genial, capaz de criar tecnologias avançadas e viajar por múltiplas realidades, mas ele muitas vezes expressa uma visão pessimista do universo. Pessimista. Eu diria que pessimista ele cai mais no espectro do niilismo, né? O Sartre, o Heidegger, Merleau-Ponty, a Simone de Beauvoir, eles não necessariamente são pessimistas, né? O Camus também, do absurdo, não é pessimista, né? É umas linhas ali dentro que são mais pessimistas, mas muito pelo contrário. Existencialistas, no geral, Nietzsche à parte, são mais otimistas do que pessimistas, mas as pessoas confundem esse tipo de coisa, ok? Agora, sim, que o Rick Sanchez ele é pessimista, ele é muito niilista. Eu diria que ele puxa muito para o niilismo em vários sentidos, mas o show ele é existencialista, ele tem várias facetas do existencialismo. Mas o Rick Sanchez em si, enquanto personagem, ele é uma personagem muito mais puxada especificamente pro niilismo, sabe? Então, isso é importante a gente pensar. Ele enxerga a vida como fundamentalmente desprovida de sentido e acredita que as pessoas precisam criar o seu próprio propósito. Isso é verdade. A visão dele, muitas vezes, é de uma falta de propósito, tanto que a última temporada está tentando dar um pouquinho mais de propósito para a personagem com relação a uma vingança pessoal aí, que eu acho que até nem foi tão explorada até o episódio atual que saiu, mas que eu estou bem curioso para ver. Mas é muito interessante porque quando ele está dando lição de moral para os outros, ele em si ele tem essa visão muito nihilista. Agora, para os outros, ele vai para um existencialismo muito mais do Sartre, eu diria, sabe? De tipo, cara, construa. É como tipo ele falasse: eu já desisti de construir o meu sentido, o que é uma faca de dois gumes muito grande, né? Bom e ruim psicologicamente, mas ele faz uma coisa que aí é 100% saudável psicologicamente, que é ele ajuda os outros a tentar pensar que eles têm que construir o próprio sentido. Mesmo que às vezes, com o Morty, isso acontece direto, né? Ele dá um tapa na cara do Morty com a realidade, o absurdo da realidade, a falta de sentido da realidade, mas ele sempre está tentando terminar as coisas com uma lição de moral que é muito saudável psicologicamente, é, com relação à ideia de que, cara, pelo menos se salve, ache sentido para você, construa o seu próprio sentido, né? E eu acho que ele faz uma brincadeira até, ele dá uma de Heidegger naquele momento, olha, a vida é finita, mas nada faz sentido, então não perca tempo e ache o seu próprio sentido, construa o seu caminho, né? Não siga a manada muitas vezes. Cara, é genial. Agora, de fato, eu acho que ele por si só tem dificuldade de fazer isso com ele, talvez por causa do intelecto dele, né, da capacidade de compreensão, muito como uma psicóloga fez uma análise em um dos episódios de uma temporada anterior. Eu acho que aquela análise psicológica que aquela psicóloga fez foi muito boa. Quem sabe eu possa reagir a essa parte uma hora dessas. Tentar pegar um trechinho bem pequeno, às vezes disponível no YouTube ou alguma coisa assim, que seja suficientemente transformativo para não ver o episódio inteiro, sabe? Então, isso pode ser bem interessante, porque eu não lembro as palavras exatas que ela falou, mas eu lembro que fazia muito sentido. Então vamos lá. Em vários episódios, Rick se depara com ameaças cósmicas e seres divinos. Aí a gente, obviamente, brinca até com a ideia do Lovecraft e tudo mais. Inclusive, desde a primeira temporada, a gente tem o Cthulhu lá acordando em Hyliea e tudo mais na abertura, né? Eu acho que foi explorado alguma coisa num quadrinho, mas nunca apareceu de fato na série, né, animada em si. Então também Lovecraft e tudo mais. O Lovecraft ele tem um certo terror existencial muito bom também, né? A diferença é que aqui a gente está mais fazendo piada e não terror necessariamente. Mas ele continua cético
quanto a qualquer forma de divindade ou propósito superior. Ele frequentemente se entrega ao niilismo, olha só, bem aquilo que a gente estava falando, rejeitando valores e moralidades convencionais. Só o fato de falar convencional já é uma coisa bem diferente do existencialismo. O existencialismo não vai nem chamar de convencional, vai falar assim, um grupo de pessoas que fez uma convenção ali, só que uma convenção de cada grupo é diferente. Não existe um convencional universal, sabe? Quando a gente fala convencional, pro existencialismo, na realidade mesmo, não existe um convencional que seja de toda a humanidade. Vai ser uma determinada cultura, uma determinada subcultura, muitas vezes, uma determinada época, né? Porque essas coisas mudam, né? E muitas vezes encontra refúgio em seu hedonismo, uma coisa bastante comum, né? Então vou aproveitar. Inclusive tem, acho que é In the Mounds of the Dead, como é que é nas Colinas dos Mortos. Tem uma história muito boa, é que eu li ela inteira em inglês, eu não consegui achar ela traduzida para português, infelizmente, mas é maravilhosa. Ela se passa meio que nos Estados Unidos, um tempo antes até do Lovecraft, né? Daí o cara vai lá para explorar umas colinas que tinham umas aparições dentro de uma questão assim de um contexto meio nativo americano, sabe? Só que a história vai avançando e para tentar dar o mínimo de spoiler possível, ele encontra todos, digamos assim, os resquícios de uma grandiosa sociedade subterrânea, né, que existia na Terra, que caía muito nisso. Eles eram tão poderosos, mas tão poderosos, eles conseguiam mudar a própria carne, o próprio corpo e tudo mais, que eles acabavam entrando em ciclos de hedonismo social, cara. Era muito massa aquela história, sabe? E o Rick Sanchez, ele faz isso como uma personagem solitária, basicamente, né? Ele é quase que aquela espécie inteira lá do Lovecraft, sabe? Seja na forma de álcool ou de experiências interdimensionais. De certa maneira, era um pouco o que aquela espécie fazia. Então é divertido pensar nesse tipo de coisa, né? Você vai meio que tentando amortecer a existência, em vez de tentar viver ela, se você já largou os bets.